O Senhor quer nos conduzir dentro da sua vontade. E cabe a nós buscar estar dentro da vontade de Deus. Porque nossa preocupação deve ser buscar estar em uma posição que agrade ao coração de Deus, amém? Para isso, nós precisaremos alargar nossa visão. E nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, que teve aquela luz que o encandeou e o derrubou por terra, assim como ele, o Senhor quer nos dar uma visão que governe todo o nosso viver. Um dia, nós ganhamos o Senhor. E antes de ganhar o Senhor, ele precisou estimular em nós a fé. A fé em Cristo, a fé no Evangelho, a fé na obra do Senhor. Mas primeiro ele teve que se mostrar para nós. Antes de nós decidirmos alguma coisa relacionada à nossa salvação, nós não precisamos fazer obra nenhuma, mas precisamos de uma coisa no passado: a fé. Por quê? Se alguém me dá uma coisa e eu não acreditar que aquela pessoa está me dando, como eu vou receber? Na Bíblia, crer é receber. E a Bíblia diz que aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus porque nós cremos no nome do Senhor. E ao crer, recebemos. E Ele entrou em nós e colocou em nós para morar permanentemente em nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é exatamente o agente inserido dentro de nós, que à medida que nós contemplarmos por Ele mesmo a pessoa do Senhor, a glória do Senhor, nós seremos transformados. É Ele que vai nos transformar. Ele é o responsável em transformar a imagem de Cristo. Ele é o responsável para nos transformar e transformar todo o nosso ser na imagem do Senhor, conforme está escrito no capítulo 2 de Efésios e Romanos capítulo 8. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? O propósito de nos transformar em uma noiva apta, adulta, idônea, para encontrar-se com o Senhor e casar. Paulo disse assim: hoje eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo sendo formado em nós como? O Espírito Santo está nos transformando através do contemplado da glória de Deus. Ele está nos transformando à mesma imagem do Senhor. Não, mas não é que o Espírito Santo seja menor que Deus ou menor que o Filho. Não, eles são a mesma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Eles coexistem e coinerem. Ou seja, coinerir significa eles estão um dentro do outro. E coexistir é que eles existem ao mesmo tempo. O Espírito Santo está dentro de nós, com o Pai, com o Filho. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio com o Espírito, com o Pai. E quando o Espírito veio, Ele veio no Filho, com o Pai. E os três estão dentro de nós e ao mesmo tempo estão também no terceiro céu. E ao mesmo tempo Ele está entre nós, porque Ele se derramou como água. E Ele tomou todo o espaço, Ele ocupa tudo. Por isso que a Bíblia diz que Ele é tudo em todos. Ele está em nós e está entre nós ao mesmo tempo, passeando e andando no meio de nós. Como foi explicado semana passada, essas mesas são assim porque elas representam uma igreja em cada localidade. E o Senhor, Ele anda no meio das igrejas. E Ele está cuidando das igrejas. A função do sacerdote, quando ele anda dentro do santo lugar,
é que ele tem uma tesoura chamada espevitadeira. Essa tesoura era para cuidar do pavio que estava no candelabro. Então ele se preocupava em trocar o óleo, trocar o pavio. Muitas vezes, sem trocar o pavio, ele experimentava um morrão, como está escrito que havia um morrão que fumegava. Você já viu um candeeiro quando está aceso? Ele fica, com o tempo ele fica preto, né? Aquela parte que fica fumaçando, às vezes o fogo diminui bem, às vezes até apaga, e fica só a fumaça saindo. Aquilo é um morrão. Aquele morrão ali, para o fogo acender de novo, é preciso que a tesoura venha e corte para ficar só pavio limpo, e o fogo então aumenta. O sacerdote, dentro do santo lugar, ele cortava com a espevitadeira o morrão que fumegava, e o fogo acendia outra vez. Ou seja, todos nós somos sacerdotes. E como esses sacerdotes, somos aqueles responsáveis em limpar o morrão, para que esse candelabro que representa Cristo, ele possa nos iluminar. E a iluminação, quando ela vem, essa iluminação é a palavra. Ela é a verdade. É por isso que na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele orou assim no capítulo 17, versículo 17 de João: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando Paulo, nas epístolas, falou sobre que devemos andar na luz, João disse: se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se andar na luz é exatamente andar na verdade. Por quê? Porque quando a luz vem, essa luz se torna a verdade. Porque tudo que ilumina é revelado. É verdade? Você está no escuro, no quarto escuro, ou em qualquer lugar escuro. Na hora que você acende uma lanterna, uma candeia, um candeeiro, um pavio, o fósforo, na hora que a luz chega, você vê a realidade de tudo que está próximo de você. Não é verdade? Então, quando a luz de Deus, quando Cristo vem como a luz, essa luz se manifesta em nós como a verdade. E o que essa luz faz? Essa luz, ela abre a nossa visão. O que Paulo disse ao rei? O que Paulo disse quando foi julgado diante do rei? Ele disse: eu não pude ser desobediente à visão celestial. É verdade? Porque a visão o governava. A visão, por exemplo, lá em Provérbios diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a palavra é a lâmpada para os pés e ilumina o caminho, que é a avenida é aquele caminho estreito dentro do mato, né? Se você não vê o caminho, se você não sabe para onde vai, você vai pisar em qualquer lugar. Você vai para qualquer direção sem saber para onde está indo. Mas que a palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, exatamente para mostrar o caminho que podemos trilhar. Então nós andamos conforme a visão que nós temos. Qual a visão que vocês têm? Qual a visão que nós temos no Senhor? A visão que Ele nos mostra. Quando Paulo foi encandeado por aquela luz, a primeira coisa que ele disse: quem és? Senhor. Agora você é o meu Senhor. Quem é Senhor? Aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A próxima pergunta aí, sabe qual foi? Se alguém lembra a próxima pergunta que Paulo fez? O que queres que eu faça? Irmãos, quando a luz ilumina a gente, abre nossos olhos, a gente se submete na hora. Dentro da luz de Deus, não há quem não se curve, não há quem não se submeta. Submissão. Você sabe o que significa essa palavra? Submissão é estar embaixo de uma missão. E
O símbolo da submissão é quando nos ajoelhamos, quando nós dobramos nosso joelho. A próxima coisa a fazer é isso aqui, ó. Uma vez ajoelhado, nós baixamos a cabeça, não é assim? E o que significa esse baixar da cabeça? Significa que o meu pescoço está dobrado, pronto para o que o Senhor quiser fazer. Quando nos submetemos ao Senhor, nós nos dobramos diante dele, ficamos totalmente vulneráveis para aquilo que ele quer fazer. É como perder a cabeça. Os homens maus, aqueles que têm o costume de tirar a cabeça, né? Que é degolar, eles cortam de cima para baixo. Mas o Senhor faz diferente. Ele põe a mão na cabeça da gente e nos direciona e diz: vai e faz a minha obra, vai e faz a minha vontade. Mas entenda que tudo vem a partir da visão. Abra Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló e Abraão eram parentes, tio e sobrinho. E houve uma situação que, depois que eles saíram da terra de onde eles estavam, da Caldeia, e foi para uma terra onde o Senhor mostraria para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu com a parentela e foi embora. Ele, tanto Abraão como Ló, eles eram muito ricos, tinham muito gado, muitos bens. E chegou uma hora que os pastores do rebanho deles passaram a discutir. Por quê? Porque o ambiente onde eles estavam não cabia mais a riqueza dos dois. Então Abraão disse para ele: Ló, procura um lugar para você ir com todos os seus bens, seus gados, suas ovelhas. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. E ele diz que Ló levantou os olhos para a campina, como diz o versículo 10, para a campina do Jordão, que era toda bem regada. Veja que a visão dele viu uma perfeição, mas tinha um problema. A campina que ele viu, toda regada em muita terra, era como a terra do Egito. O Egito é uma representação do mundo. O Egito, Zoar, são todos como representação do mundo. Sodoma e Gomorra também. Aí ele diz aqui: habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Veja que interessante, que quando ele decidiu ir para aquela parte do Jordão que dava para Sodoma, a Bíblia diz que ele ia armando suas tendas, ou seja, ele ia ganhando mais espaço e alargando o espaço onde ele ia
Então ele ia morando, ia ganhando mais terra, e isso terminou em Sodoma. Muitas vezes, se nós tivermos uma visão contrária a Deus, nós vamos armando nossas tendas, ou seja, vamos entrando muitas vezes num certo erro, num pecado, e vamos entrando. Chega uma hora que fica até difícil de sair, porque o pecado ele nos enreda de um jeito que para sair dele fica quase impossível. Entenderam? A visão de Ló foi uma visão que ele via que lembrava a ele as terras do Egito. Ou seja, muitos estão com uma visão como no mundo. E nós não podemos ter uma visão do mundo. O Egito ficou para trás para o povo de Israel, na história de Moisés, os irmãos lembram. E quem estava no deserto, seguindo com Moisés, dizia assim: você nos tirou de lá para nos morrermos de fome aqui no deserto? Lá tínhamos as cebolas, tínhamos os alhos, os temperos, as comidas mais saborosas. Saudades do Egito, saudades do mundo. Mas nós, irmãos, não podemos ter esse tipo de saudade. Podemos até ter, porque a nossa carne ela não se regenera. A nossa carne às vezes tem gostos que querem nos levar a querer, a nos convidar a voltar para o mundo. Mas a nossa visão é que vai nos governar. É por isso que Paulo falou que nós deveríamos andar nessa terra com os olhos em Deus. Andar aqui com os pensamentos nos céus. Nós não podemos estar aqui entre os irmãos com pensamentos no mundo. Não, a nossa visão é que deve nos governar. Qual foi o resultado do viver de Paulo? Paulo foi levantado por Deus e Deus disse a Ananias: eu vou mostrar para ele quanto ele deverá sofrer por causa do meu nome. E ele disse que se entregava à morte todos os dias, para que enquanto nele operava a morte, nos irmãos operava a vida. Veja que visão. Você ganha uma visão a tal ponto de deixar que a morte opere em você, para que nos irmãos, nos seus conservos, operem a vida. Essa é realmente uma visão governante, uma visão que governa. O interessante é que Abraão, ainda no capítulo 13, interessante que a visão de Abraão foi diferente. Quero ler para os irmãos. O versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, disse Deus a Abraão, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Interessante que logo foi erguendo suas tendas e deu aonde? Em Sodoma e Gomorra, no mundo. Mas Abraão foi erguendo as tendas dele e deu aonde? Em Hebrom. Sabe o que significa Hebrom? Hebrom em hebraico, na tradução em português é comunhão. Irmãos, se a nossa visão for governante, nós vamos estendendo nossas tendas, ou seja, vamos crescendo na graça e no conhecimento, e isso vai culminar na comunhão dos irmãos. Que coisa boa, né? Na comunhão, a visão celestial, a visão certa, a visão da direção correta é que nos leva à comunhão com os irmãos, a estar em comunhão com os irmãos. A comunhão, como a gente viu no estudo de sábado passado, é aquela partezinha que está no espírito do homem: intuição, comunhão e consciência. Os irmãos lembram, né? Então, é uma parte do espírito. Para você ter comunhão, você precisa estar no espírito, e essa comunhão é com o Pai, com o Filho, e essa comunhão ela é horizontal, ela é com os irmãos.
Irmãos, a nossa visão deve nos governar e armar nossas tendas até esse destino. Por quê? Porque é na comunhão que nós vamos crescer e receber de Deus a santificação que vai nos levar a crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, que vergonha será para nós termos 5 ou 10 anos no Senhor. No Senhor, digamos, entre os irmãos. 10 anos depois, alguém perguntar para você: olha, você sabe o que diz o Salmo 23? Você não sabe dizer o que tem lá. Irmão, eu quero tirar uma dúvida com você que tem muito tempo da igreja, entre os irmãos. O que significa tal comportamento? Você não sabe dizer. Irmão, você sabe explicar o que é concupiscência? Eu não sei. Irmão, você sabe o que é fornicação? Irmão, você sabe explicar o que é? E aí você vai ouvir muitas perguntas e você não vai saber responder. Que cristão é você? Então alguém sabe vai olhar para você e vai ver que você não tem uma santificação genuína. Por quê? A santificação, por um lado, ela não depende só do conhecimento, mas depende do seu conhecimento ter sido trabalhado em você de uma maneira, no seu viver prático, que te levou ao crescimento espiritual e você se tornou uma pessoa cheia de graça e de conhecimento. Só não abrir a sua boca quando você fala, você fala Deus para dentro das pessoas. Sem você dizer nada, todos perceberão que você é alguém que cresceu espiritualmente por meio da verdade de Deus, que foi trabalhada em você, processada e te transformou num nutriente espiritual a tal ponto de te amadurecer espiritualmente. Não é verdade? Somente a palavra pode nos santificar. Jesus disse: eu irei, mas se eu não for, o Consolador não virá. Eu enviarei para vós o outro Consolador, não vos deixarei sozinhos, órfãos, sem pai nem mãe, né? Mas enviarei o Espírito, o outro Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Esse vos ensinará e vos lembrará de todas as coisas que eu falei para vocês. Essa é a função do Espírito Santo, é nos lembrar de tudo que Jesus falou. Aí você fala assim: mas eu tenho o Espírito Santo, porque ele não me lembrou de tudo que eu falei? Agora eu pergunto: como é que ele vai lembrar de algo que você nunca leu? Me diga, como ele vai lembrar de algo que você nunca leu? Irmãos, não foi em vão que o Senhor deixou essa Bíblia para a gente ler. O irmão me falou: eu tenho dificuldade na leitura. Eu pergunto para ele: o que você faz? Ele fala: eu baixei na internet a Bíblia em áudio e eu escuto. A fé veio pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos lendo, ao mesmo tempo estamos ouvindo. Ler a palavra e ouvir a palavra para mim é a mesma coisa. Se eu não consigo ler com os olhos, eu leio com os ouvidos. Depois que eu ouço, ou depois que eu leio, aí o Espírito Santo que está dentro de mim vai me fazer lembrar as palavras que Jesus falou. Entendeu agora? Ele nunca vai lembrar para você o que você nunca leu. Nunca. Acho que vocês conhecem pessoas que são chamadas de muda e surda, não é? Normalmente, veja uma coisa, normalmente o mudo e surdo não é mudo, ele é só surdo. Isso é provado pela medicina
é provado pela ciência. Geralmente, quando você conhece ou encontra alguém mudo e surdo, ele não é mudo, ele é só surdo. Observe que quando ele quer falar uma coisa, ele chama a atenção, ele fala, ele sai som da boca dele. Não é verdade? Mas muitos são de nascença. Os que não são de nascença ainda conseguem dizer alguma coisa. Mas por que ele não consegue dizer nada? É porque ele nunca ouviu. Quem não ouviu nada não consegue dizer nada. Eu conheço 2 mudos e surdos que são amigos meus. Crianças que eu vi nascer e crescer, hoje são homens. Eles não dizem uma só palavra, porque nunca ouviram nada. Assim como eles que não conseguem falar o que nunca ouviram, o Espírito não vai te lembrar o que você nunca leu. Misericórdia mesmo. É isso mesmo. Precisamos ler essa palavra e ir em oração. Orar e ler é igual as 2 asas de um passarinho. De qual das 2 que ele precisa para voar? As 2. Ele não vai voar com uma asa só. A palavra, a gente vê aqui quando lê as letras, a letra preta no papel branco. Se nós olharmos a palavra apenas como um livro didático, é útil? Sim, é. É como a asa direita de um passarinho. Mas não terá autoridade para voar se eu não orar. Eu preciso ler a palavra e preciso orar pedindo luz. Senhor, me dê luz e orientação aqui onde eu li. Porque eu não consigo entender com a minha mente, Senhor. É tudo tão complicado. Como é que eu faço para compreender? O Espírito Santo está dentro de você como o agente responsável para te transformar a mesma imagem de Jesus Cristo. Lembra quando Deus, lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que não disse, façamos o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança? Porque ali estava o Deus triuno. 3 é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí diz assim, macho e fêmea o criou, a sua imagem o criou. Por que não as suas imagens, se eram 3? Compreende? Ou seja, uma hora ele fala no singular, outra hora ele fala no plural. Como é que eu vou entender isso? Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Na palavra, o detalhe é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque os irmãos que estão aqui vão instruir outros, que são os conservos de vocês. Aqueles mais novos que virão, são vocês que vão ensinar para eles. Cada detalhe escrito na palavra é importante. E você e nós todos devemos dar total importância ao detalhe. Quando diz macho e fêmea os criou, a sua imagem o criou. Quando fala da sua imagem aí, não é a imagem de Deus, nem é a imagem do Espírito, é a imagem do Filho. Entenda o que eu vou dizer. Por que Adão teve aquela imagem, aquela forma de homem, como nós somos? Nós temos a mesma forma anatômica. A nossa anatomia é a mesma de Adão. E a de Adão foi a anatomia de quem? Jesus, do Filho. A sua imagem o criou, não as suas, a sua. Quando fala a sua imagem o criou aí, é a imagem do Filho. Porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sim, mas não somos só. O que João disse? Ele é a imagem, ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus não tem forma, Deus é invisível. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da sua glória. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Quer ver o Espírito Santo? Ele também não tem forma. É Jesus. Quando você olha para Cristo,
aquele que está sentado no trono, você tem ali o Deus triuno. Filipe disse: Senhor, você está falando do Pai, mostra-nos o Pai, para nós será suficiente. Mas Filipe, eu estou tanto tempo contigo, estou tanto tempo convosco, que você vem dizer: mostra meu Pai. Olhe para mim, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Amém? E ele disse depois: hoje o Espírito Santo da verdade, que virá quando eu for, ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. Ele habita convosco, mas estará em vós. Quem está em nós? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Está em nós, o Deus triuno está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Porque ele, como homem limitado, ou seja, duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, diz a ciência. Jesus, como homem, ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Mas para ele entrar em nós com toda a sua plenitude, não caberia. Deus, em toda a sua plenitude, como ele era antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele não podia entrar no homem, porque se ele entrasse em qualquer homem, em sua plenitude, como ele está em sua plenitude, esse homem explodiria, morreria, esse homem deixaria de existir. Mas ele foi processado, ele foi à cruz, ele morreu, ele ressuscitou e foi assunto aos céus, mas ele voltou, ele mesmo voltou na pessoa do Espírito Santo e se tornou apto a entrar em nós, e hoje ele habita em nós, está dentro de nós e conosco. Amém? Amém. Irmãos, isso é muito grande. No Velho Testamento, eu até estava falando na reunião, no Velho Testamento, os pais antigos, a Bíblia diz aí em Hebreus que eles inquiriram, eles perguntavam diligentemente: quando será esse dia? Quando virá esse tempo? Quando será isso? O Espírito prometido a Abraão, o Espírito Santo, quando é que isso vai acontecer? Eu quero esse privilégio também. Eles quiseram, eles não tiveram. Davi, Sansão e outros guerreiros do Velho Testamento ainda usufruíram da presença do Espírito Santo, que entrava neles, na manifestação de uma da Trindade, entrava neles, guerreava, vencia a guerra e depois ia embora. Aí Davi: é tão bom que o Espírito está dentro de mim, eu fico com a força. Sansão também, né? Os irmãos conhecem a história de Sansão, era uma força terrível quando o Espírito Santo entrava nele. O cabelo era apenas um símbolo, era como uma aliança. Aí Davi disse assim: Senhor, Jeová, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito Santo. E hoje, a gente ora assim? Não. Hoje a gente diz assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está dentro de mim, não sairá nunca mais. O Senhor habita dentro de nós, Ele não sai de jeito nenhum. João disse no capítulo 1: a unção que está em vós permanece em vós, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Quando fala que não há necessidade de que ninguém vos ensine, aí ele está se referindo com relação a Deus, aquela comprovação que o Espírito comprova em nós, que somos filhos de Deus. O nascido de Deus é filho de Deus porque o Espírito Santo comprova isso. Ninguém precisa nos ensinar: olha, eu vou ensinar uma coisa, você é filho de Deus, viu? Aí você vai dizer: eu já sei, porque o Espírito Santo que está dentro de mim já me disse, já comprovou isso, e eu creio nessa verdade. Alguém precisa dizer para você que você é filho de Deus? Não. O Espírito Santo já está em você, confirmando isso para você. Não é verdade? Davi dizia:
Senhor, não retire de mim teu Espírito, deixa ele aqui, não vai embora. E nós dizemos: Senhor, obrigado porque o Senhor está dentro de nós. Porque o Senhor nunca vai embora, ele permanece para sempre. Porque a semente plantada em vós, a semente dele recebeste, permanece em vós. Ela vive em vós e é permanente. 1 de Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, a qual vive e é permanente. Amém? Essa é a verdade de Deus. Interessante que quando os anjos vieram a Abraão, que foram lá para Sodoma e Gomorra para tirar Ló, a mulher e as suas filhas, ele deu uma ordem para eles: fujam, saia e não olhe para trás, porque Deus vai destruir essa cidade. E eles saíram. E quando foram, o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. O que a mulher de Ló queria? Qual era a intenção? O que tinha? Havia alguma coisa no coração dela que ela olhou para trás. A ordem é não olhar para trás. Irmãos, você já ganhou o Senhor, está na igreja, você é servo do Senhor, já botou a mão no arado? Aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. Sabia? Se olhar para trás, você perde a lavoura. Já viram essa imagem, essa representação aí do que o Senhor fala? A lavoura, você faz aquela, com barro. Aí você faz um buraco para plantar. Mas antes você está preparando a terra, 2 bois vai na frente e atrás fica um arado, que é uma madeira, com uma coisa que vai ficar no chão. À medida que o boi vai puxando, você segura no arado, vai apurmando, que é para ir abrindo a terra e fofando a terra de maneira bem reta. Quando você segura no arado, o boi vai puxando e você vai seguindo ele. Se você olhar para trás, a mão direita, que tem mais força, o braço direito, tende a pesar mais. Então, a peça que está fofando a terra vai perder a direção e você vai perder a linha. E você não vai conseguir arar a terra com cuidado, corretamente. Então, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás, para não perder o que você está fazendo, para não perder o fio da meada, A sua visão ela tem que estar firme. Paulo disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque ele começou a obra em nós e ele vai completar. Mas para isso precisamos ter um olhar firme. E a mulher de Ló olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. O que significa a estátua de sal? O que significa o sal? Para que serve o sal? Para dar sabor. O sal também serve para matar o germe e para conservar. Se o sal não fizer nenhuma dessas 3 coisas, para que serve? Jesus disse que somente para ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal fica sem utilidade. Ser estátua de sal significa que aquela mulher perdeu a utilidade. Ela não tinha mais sabor, ela não temperava mais, ela não conseguia falar, ela não conservava nada. Mas quando temos uma visão firme no Senhor, nós somos úteis ao Senhor. Diga: eu sou útil ao Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor Ele quer nos usar como seu instrumento adequado. E Ele vai nos preparar para ser um instrumento melhor a cada dia. À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento. É por isso que nós não podemos olhar para trás. Nossa visão, ela tem que ser firme. Veja em Mateus
Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6. O versículo 19, vamos ler do 19 até o 24. Todos acharam? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, será luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a mamão. Quando eu falo de riquezas aqui, não estou me referindo a dinheiro, nem estou me referindo a bens financeiros, mas a qualquer coisa que, mesmo sem valor, possamos dar valor excessivo no lugar do Senhor. Entenderam aqui o que é mamon? Mamon representa isso. É eu idolatrar e amar algo mais que o Senhor, quando eu dou bastante valor. Mas observe o que ele diz: são os olhos a candeia do corpo, são os olhos as janelas da alma, como dizem, né? Quando eu falo que a nossa visão precisa estar firme, é que os nossos olhos precisam ser bons. Será que daqui a 5 anos, na sua vida cristã, ou daqui a 10 anos, você vai conseguir explicar isso aqui para alguém? Tem gente que lê isso aqui e já leu várias vezes e não compreende o que significa. Como é que, se os meus olhos forem maus, grandes trevas serão? Como assim meus olhos serão grande treva? E como assim meus olhos serão luminosos se os meus olhos forem bons? Como é que eu compreendo isso? Isso mostra uma visão fixa, uma visão governante. A visão que nós temos hoje é a visão que nos governa. Existem duas doenças nos olhos, uma se chama estrabismo e a outra se chama miopia. A miopia ela é caracterizada porque quando você olha de perto você vê tudo, mas quando você olha de longe tudo fica embaçado. E muitas vezes aquilo que você vê duplo, visão dupla. Se os seus olhos forem bons, o que vai acontecer? A nossa visão, ela vai conseguir, os dois globos oculares vai olhar para a mesma coisa e vai unir a imagem e vai ver um só. Estão entendendo? Não é assim a nossa visão? Por exemplo, eu estou olhando para o irmão, eu estou vendo somente ele, não vejo dois dele, eu vejo um só. Porque nossa visão ela tem uma só direção e eu vejo as imagens dos meus dois olhos se juntam de modo que eu tenho uma só visão. Então os meus olhos estão bons, não é verdade? Se eu olhar para Cristo e eu ver só Cristo, os meus olhos estão bons. Eu lembro do que aconteceu no capítulo 17 de Mateus. Estava lá Jesus com Pedro, Tiago e João, levou eles para o monte. E lá naquele monte, a Bíblia diz que o Senhor se transfigurou.
E nessa hora que ele se transfigurou, Pedro ficou tão impressionado com aquilo que estava vendo, que ele disse: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. A lei e os profetas apareceram. E ele estava lá conversando com Jesus naquela visão transfigurada. E a visão de Pedro estava embaçada. Ele estava vendo a lei, Jesus e os profetas. E por causa dessa visão que ele estava tendo, ele quis criar 3 tabernáculos para eles. Naquele momento, uma voz bradou do céu. Moisés e Elias saem de cena e a voz diz assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Se a minha visão ela estiver olhando para um lado, uma direção diferente, outra direção, e eu perdi a visão central de Cristo, a minha visão não está boa, está diferente. O estrabismo, ele não consegue olhar os 2 olhos para a mesma direção, eles olham para direções diferentes. Tem gente que é apelidado de instalação trocada, né? Quando está um olha para cá, o outro olha para você, não sabe para onde ele está olhando. Não é assim que a gente vê? A nossa visão ela precisa unir a imagem numa só. Deus estava dizendo ali: não é mais os profetas, não é mais a lei, e nem é a criação de tendas ou tabernáculos, mas vocês devem concentrar a sua visão em meu filho. Vocês devem ouvi-lo, a ele ouvir. Então, irmãos, a lei já se passou com todo o seu ritual. O que ela serve para nós são os princípios morais que nos levam a Deus. E a nossa visão precisa estar concentrada e fixada no autor e consumador da nossa fé. Porque se nós tivermos estrabismo espiritual, nossa visão ela terá direção diferente e nós perderemos o foco da nossa verdadeira visão. Nossa visão precisa estar em Cristo. Essa visão deverá nos governar. Amém? Os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos são a candeia, você é iluminado com a verdade. Toda vez que você lê a palavra, procure uma coisa. Procure encontrar nela, através da leitura e da oração, a pessoa do Senhor Jesus. Você só vai vê-lo na Escritura. Eu coloquei uma figurinha no grupo lá dos irmãos, né? Senhor, fala comigo. Aí de repente a mão de Deus aparece com a Bíblia na mão e faz assim. Quer ouvir o Senhor falar? Leia a palavra. Quer ouvir a voz dele? Leia em voz alta. Amém? Amém. Se os seus olhos forem bons, que grande luz será. Se forem maus, que grandes trevas serão. Irmãos, nossa visão tem que estar firme no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Essa visão deve nos governar para sempre. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.